O Feed de Negócios está no ar e hoje recebendo o mano da Werther Peças. Eu preciso aqui destacar que, ao lado do nosso colega Toninho Wojciechowski, por muitas oportunidades, tive o privilégio de estar no escritório do mano e é uma pessoa de muito valor. É uma pessoa que vale a pena conversar. E eu quero aqui de público enaltecer isso. Absolutamente organizada, um líder contemporâneo, metódico, humano. Obrigado. E que passou tempos atrás, eu me recordo como se fosse hoje, em meio àquelas obras, diante da tua loja. Estava lendo sobre elas agora. E eu me recordo que fomos chamados, olha a galera da Arauto. Nós estamos aqui com poucas e boas, um desafio interessante, vamos ter que fazer uma mídia, mas o meu planejamento é esse, tudo muito bem pensado e horas e horas e horas de pensamento. Eu quero agradecer a tua presença para falar da história da Werther Peças a partir de agora. Perfeito. Aqui no Grupo Arauto. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Marco. Obrigado. Agradecer, antes de tudo, esse espaço com vocês. É muito bacana. Tem uma abertura assim para poder divulgar toda a história, todos os passos da empresa, né? Vale muito a pena. E tem coisas que muita gente não conhece, né? Que é a parte do trabalho de bastidores. E é o que eu faço mais. É o meu trabalho, né? Digamos assim. E todo mundo me conhece por Mano, né? Mas na realidade o meu nome é Guilherme. E pouca gente me chama de Guilherme no meio empresarial, né? E então ficou mais amigos, pessoal de escola, faculdade, enfim, outros cursos, né? Mas parte empresarial ficou Mano, inclusive tu também, o Toninho, toda essa galera, né? Acabamos tendo essa proximidade. Agora, é preciso contar que a Werther já tem uma caminhada de longa data, inclusive os teus pais. Sim. Vamos contar dessa história. Quando surgiu a Werther? Que ano foi isso? Como é que foi esse começo e onde estava o Guilherme naquele momento? Então, na realidade, a Werther Peças, ela derivou, né, da antiga Mecânica São Cristóvão. Meu pai era mecânico e com o tempo ele começou a especializar o nicho de trabalho dele na parte diesel, né? Então a parte diesel que ele começou a especializar assim, e ficar focado no trabalho foi a parte de picapes e van diesel. E essa parte foi a que evoluiu mais rápido, digamos assim, ou a que mais recebeu modificações no início da injeção eletrônica diesel. Então modificou muito, o tipo de trabalho mudou muito, o tipo de carro também mudou, o diesel passou a deixar de ser um veículo, só um veículo de trabalho, né? E começou a incorporar a parte de veículo de uso pessoal. Então, antigamente, naquelas épocas lá, 90, alguma coisa, as picapes diesel eram exclusivamente uso de trabalho, normalmente, né? Então, aí ele começou a derivar um pouco e a picape diesel começou a ter ramificações. Então, aquele cara que era empresário, médico, porque a caminhonete diesel é um veículo de mais valor agregado, né? A tecnologia diesel ela é mais cara. E o pessoal começou a utilizar esses carros como carro pessoal. E aí mudou, não tinha uma oficina que tinha esse atendimento, que focava nesse atendimento. Nós começamos a derivar, então ficamos com essa parte de picapes e vans, né, diesel. Então a parte do diesel pesado começou a deixar de ser feito aquele serviço. Então naquela época nós estamos falando só de serviço. A cidade ela tinha uma carência, tá? Que era justo a parte diesel, de diesel leve, né? Então começou a vir os primeiros motores, os primeiros chamados HSD, que é o High Speed Diesel, que é os primeiros motores diesel de alto giro, digamos assim, né? Por quê? Porque o motor a diesel ele não tem um giro muito alto, ele tem um giro mais baixo. Hoje o motor a diesel ele vai o quê? O fator de diferença dele é o torque. É diferente do motor a gasolina, né? Então, o motor a gasolina tem mais giro, menos torque. Motor a diesel tem mais torque, menos giro. Então, quando veio esses motores novos, com giros diferentes, com tecnologia diferente, foi quando meu pai começou a entrar nessa parte. Essa carência da cidade em cima desse tipo de peças, digamos assim,
fez com que a Mecânica São Cristóvão começasse a ter peças para suprir essa necessidade própria, né? E então começou a derivar. Então a Vector Peças começou numa salinha que é a salinha, hoje é a sala 1, que é a sala que a gente conversa. Muitas vezes conversamos naquela sala, que é o que? Um 3x3 mais ou menos, né? E ali começou a autopeça. Então ela era parte da oficina. Com o passar do tempo, começou a se incorporar outros tipos de material, outro tipo de tecnologia também começou a entrar muito, né? E as autopeças estavam muito, elas tinham muito a parte do diesel pesado, diesel médio e leve não. Então começamos a entrar nessa parte. E aí derivou para Vector Peças, que nasceu em 2003, tá? 2003 nasceu a Vector Peças. É isso aí? Ou foi 2006? É 2003. Tá. 2003, exato. 2003, 2006, agora a gente está com 26 exatamente. Mas eu estou já bolando porque já vai ter 25 anos daqui a pouco de empresa, então tem que ser um festão, né? Com certeza, isso é bom. É. E aí começou. Então, da parte pequena, a gente pegou um terreno que era nosso, do lado ali, que tinha uma casa pequena, a gente destruiu a casa, montou um prédio novo. E esse prédio foi englobando o outro, aí a parte de serviços diminuiu só para a parte leve, daí cada vez foi diminuindo mais, né? E as peças crescendo. Porque hoje o diesel ele está muito complexo e já entrou nessa parte dos caminhões também, né? E eu costumo dizer que autopeças, quanto mais peças tu tiver, mais peça vai te faltar. Porque a diversidade está tão grande e ele já tem, apesar que tem intercambiáveis entre si, tá? Tem muito intercambiáveis entre marcas e entre próprios veículos da marca, mas tem muito tipo de veículo. Então, hoje em dia, a gama de peças que tu tem que ter para suprir a necessidade total do mercado, eu digo que vai ser muito difícil uma autopeça estar por completo, conseguir suprir por completo e de imediato a necessidade do mercado, porque o fator de peças hoje é muito grande, né? Então não consegue também prever muito digamos assim, as demandas, né? Esse mês, hoje o que mais vai girar é freio. Não. Pode ter uma tendência, mas tu não vai conseguir prever muito bem isso aí, né? Então temos que tem que acompanhar o movimento das marcas, tem que acompanhar a forma que ver a quantidade de vendas. Por quê? Porque o caminhão ele sai zero, então por uns 5 anos, se bem conduzido, vai te dar somente a manutenção, a preventiva de revisão. Depois, mais tarde, ele começa com a corretiva. Então lá pelos 5, 6 anos de vida, que daí começa a entrar no mercado de reposição paralelo. Em que ano foi o corte do cordão umbilical, digamos assim? Deixou de ser a São Cristóvão e se batizou como a Vector? Deixou de ser São Cristóvão e batizou Vector. Bom, deixa eu puxar na memória, cara. Eu acho que nós deixamos de sair em 2005, eu acho, deixou o geral. Acho que foi 2005, se eu não me engano. E você está à frente da empresa a partir de que ano? Desculpa, não foi 2005 não, 2015. 2005 não, 2015. 2015. E você liderando a empresa, que ano foi que... Desde a pandemia. Ali você entrou de cabeça no negócio. A pandemia foi um fator bem, assim, pode dizer, bem divisor na questão dos comandos, né? Meu pai, por ser grupo de risco, né? Ele ficou afastado. Ele já vinha pouco, ele estava ali, ficava junto, né? Chegava cedo, mas ia mais cedo para casa, participava daquilo ali, mas não era aquele movimento tipo, isso aqui é minha criação, eu vou estar junto, né? Mas quando veio a pandemia, fez com que todos ficassem em casa. Os mais velhos, eu tinha pessoal também, eu tinha um dos pessoal do atendimento que também era considerado mais velho, não digo idoso, né? Mais experiente, né? Tinha mais de 50, então entrava nesse grupo, né? Então teve algumas, digamos assim, algumas manobras que tivemos que fazer para encarar a pandemia. Como foi uma coisa que nunca ninguém ouviu nem falar, assim, da nossa geração, né? A gente só escutava falar e
no livro, né? Das histórias lá que falava das pestes, aquelas coisas todas. Então ninguém sabia como seria o dia de amanhã. Então fecha tudo, pessoal em casa. E aí veio que, por grande sorte, talvez dá para dizer, né, para nós, né, que teve empresas que não tiveram a mesma, digamos assim, a mesma, não digo sorte, mas não estavam enquadrados no que eles chamavam de grupo de apoio ao sistema, né, para manter o sistema rodando. Então nós entramos no grupo de apoio das cadeias de suprimentos, entende? Então o mercado tinha que ser suprido, o veículo tem que rodar. Então um veículo a gasolina, eles tiveram, oficinas a gasolina e coisa assim, tiveram algumas restrições. A oficina diesel teve também restrições, mas poderia operar. Então tinha algumas formas de trabalhar, de formas para poder operar na pandemia. Então teve muitas empresas, muitos estabelecimentos comerciais fechados, né? Mas a parte da cadeia de suprimentos, né, teve de direto assim, de apoio, teve a permissão para operar, com sérias restrições, mas teve. E foi ali que a gente começou a operar e foi mudando algumas formas também de operar e tal. E foi ali que meus pais realmente deixaram de ficar no comando, né? Meio que na obrigação, na força, né, externa, que foi a pandemia. Foi tranquilo? Dá para dizer que foi tenso, né? Não dá para dizer que foi tranquilo. Foi tenso. A gente não sabia como seriam as coisas, né? Muita gente trancando, muita gente, pagamentos, demissões, aquela coisa toda. Teve que demitir muita gente na época? Não. Eu fiz, na realidade, acho que 2 ou 3 desligamentos só, né? Então, graças a Deus não teve tanto impacto. Porque o que acontece? Quem estava em período, mesmo até num período de férias, que estava assim, ou era obrigado a ter deslocamento em ônibus, ou já tinha uma certa mais idade, aquela coisa assim, esse pessoal entra em férias. Uma outra parte da empresa, que também daí não estava nesses grupos, mas era obrigado a entrar em férias, porque a gente não poderia operar com 100% ou 70% da capacidade. Tinha que operar com 50%, se eu não me engano, do quadro de funcionários, com uma série de restrições, né? Eu me lembro até hoje que quando a gente nós atendíamos e eu pedi para o pessoal usar máscara. Nem existia solicitação de máscara, estava toda aquela indecisão, né? E eu pedi para o pessoal usar máscara para atender com máscara. Mas tu tá louco, né? Isso é meio viagem. Eu falei, não, gente, vamos utilizar máscaras. Não tinha ainda aquela ideia, então tinha as máscaras normais, aquelas que o pessoal usa para dentista, aquela coisa assim mais fininha. E aí aquele pessoal fez muita máscara de pano, assim, né? De algodão, aquela coisa. Então eu comprei uma série de máscaras e tal. Aí depois de um certo tempo, empresas começaram a ter isso aí como também uma forma de fazer dinheiro. Então aquela empresa que fazia camiseta estava fazendo máscara com logotipo. E assim foi, né? Esses tempos achamos até algumas... Vendo você falar, cara, nós vivemos uma pandemia muito louca, né? Foi. Caramba do céu. Vendo agora as recordações do Facebook, a gente para pensar, rapaz do céu. Foi bem... assim, passou super rápido, né? Hoje a gente para pensar, passou super rápido, mas naquele momento ali foi bem tenso, né? Mano, eu quero focar nessa tua gestão, então, a partir dali. O que tu começou a implementar na Werther, né, de novidades, de processos, e como está a Werther Peças hoje? São quantas mil peças? Porque você falou uma coisa muito interessante agora há pouco, que mesmo querendo, seria humanamente impossível tu ter um estoque para atender a demanda. Bom, eu já estava naquela época já estruturando a empresa, porque eu tenho muita ideia, é o seguinte, é interessante para qualquer pessoa que entra na empresa, ela sabe como ela entrou, aonde ela está e onde vai chegar. E aonde ela quer ir. Exato. E para onde ela quer chegar, o que ela tem que fazer. Então tem que estar bem claro isso aí, né? Isso tem que estar bem traçado. Isso aí, um pouco antes da pandemia, eu estava fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas. E aí veio o quê? Eu já estava fazendo aquela descrição de cargos e salários, e o que acontece, porque hoje em dia as empresas menores e empresas familiares, o cara entrou na empresa, o que tu vai fazer? Tu vai fazer isso aqui, tu vai ajudar o fulano aqui a soldar, a
carregar isso, carregar aquilo, tá, beleza. Então tu sabe que aquilo ali tu vai fazer, mas tu não sabe mais nada, né? O que é CBO? Né? O pessoal entra numa empresa e não sabe o que é o Código Brasileiro Ocupacional. Então eu comecei a setorizar as pessoas, né? Nós já estávamos assim, mais que 50%, assim, 80% já setorizado, mas não estava formalizado. Então eu comecei a setorizar as pessoas, a gente setorizou as pessoas melhor, deixamos mais setorizadas, e dentro dessa setorização, digamos assim, desse setor de cada pessoa ali, de cada setor que tinha ali que fazia, a gente começou a desenvolver, ó, esse aqui é o cargo X, esse aqui é o cargo Y, essa aqui é a função X. Por quê? Porque uma das coisas também que eu cuido muito é a questão trabalhista, né? Hoje é um grande dodói, digamos assim, uma questão trabalhista de uma empresa. E eu costumo dizer que o passivo trabalhista, ele mora naquela negligência que tu teve. Mas não é negligência de como eu paguei ou como eu deixei de pagar, não. É a negligência de formalização, é a negligência de documentação. Então, quando não tá documentado, escrito as coisas como tem que ser, ela fica no ar, entendeu? Então, por isso que tem essas enxurradas de processo trabalhista, porque na realidade, hoje, muitos gestores, qual é a função dele? Trabalhar junto. Ele faz aquilo ali junto, ele faz os serviços da empresa junto, ele faz ele faz venda, ele também produz, ele também cobra, ele faz aquilo ali. Então ele não para ver a estrutura que isso tem que ter, a formalidade. E essa formalidade que eu comecei a montar, que faltava para mim. Então, esse Código Brasileiro Ocupacional diz que tem que ser? Bom, ele tem que ter todo esse escopo. E aí também fui entender dos códigos brasileiros ocupacionais, né? Então foi setorizando e foi transformando cada ponto. E o segundo ponto que vem junto com isso aí é o quê? É um plano de cargos e salários, ou seja, um plano de carreira. Aí todo mundo fala, empresa grande, eu quero entrar numa empresa grande, porque uma empresa grande tem plano de carreira, porque lá eu posso ser mais, assim, ok. Numa empresa pequena, tu também pode ser. Numa empresa familiar, tu também pode ser. Mas se isso não tiver claro para a pessoa que entrou, ela vai achar que ela vai ficar ali o resto da vida. Entende? Então tem aquele lance de, como é que você vai reter talentos, não sei o quê. E aí vem depois aqueles gurus dos coaches de Instagram dizendo, trabalhou 20 anos na mesma empresa. Tá, mas e o que tem de errado? Tá errado, de repente, tu gostar de um lugar que te dá toda a formalidade, te dá todo o suporte, te deu espaço para crescer, te deu ferramentas, né? Te deu autonomia e te deu a confiança para aquilo acontecer. E aí tu começou lá pequenininho e hoje tu já é uma parte da empresa já. E isso se vai tempo, né? Tem uma confiança a ser construída. Então o pessoal pensa nisso aí, numa empresa pequena. Isso não tem? Tem. Só que se não tiver formalizado, não está claro. E isso hoje está muito claro dentro da VERP. Sim, está muito claro. Conseguiu reter muitos talentos a partir disso? Sim. Muitas pessoas cresceram também dentro da empresa? Sim. Eu costumo dizer que a escola, né, a escola de uma autopeça é o estoque. Para quem tem pouco conhecimento de peças e de mecânica e coisa assim, ou até mesmo já tendo, o estoque é, digamos assim, o grande alicerce. Então ali você entende muita coisa, você vê e claro que as coisas não se constroem sozinhas, né? A pessoa tem que querer, ela tem que ser curiosa, ela tem que almejar um crescimento. Se ela só querer chegar às 6 horas e chegar no dia 31 ou dia 30, né, que seja, não vai ir para frente, né? Então ela tem que querer alguma coisa, você tem que fornecer e você tem que cutucar também. Tem que criar um certo desconforto para que aquilo aconteça. Porque normalmente, a grande maioria, ela não se mexe sozinha, né? Uma grande parte não se mexe sozinha. Tem lá os que eu chamo assim, são os fora da curva, né? Que ele já entra na empresa pensando em outra coisa maior e já entendendo e procurando qual é o processo.
Se isso aí já tiver uma pessoa já assim, pô, perfeito. Agora só falta colocar tudo dentro da engrenagem para entender conforme funciona para chegar lá. Ô, mano, hoje a engrenagem Vector funciona com quantas pessoas? Hoje nós temos 15 pessoas. E falando da Vector, daqui 1 ano, 2 anos, projetas um crescimento de material humano, de expansão da tua estrutura? O que tu planeja para a Vector? Então, essa parte de planejamento, ela eu digo assim, ela é muito volátil, sabe? Por quê? Porque hoje eu sempre trabalhei com 6 atendentes. Já trabalhei com menos e tal, mas eu gostei muito de trabalhar com 6 atendentes, até 7 se for o caso. Tem demanda para isso? Tem. Né? Tem certo trabalho para isso? Tem. Quando começou com a parte que eu tive essa parte de cargos e salários e descrição dos cargos e coisa assim, eu também percebi, já há mais tempo, que nós temos também uma carência de pessoas dentro desse setor. Então eu desenvolvi um curso, digamos assim, tá? Eu desenvolvi que é a parte técnica, né, dessa parte automotiva dentro da empresa. Então o que eu fazia? Tanto que esse desenvolver do curso também faz parte para que você consiga alavancar níveis dentro do próprio cargo ou até mudar de cargo, né? Então eu comecei a fazer. Como é que surgiu a ideia? Entrou um cara novo. O Michael chegou lá, novo, não sabe nada. Eu vou ter que explicar para o Michael onde está cada coisa. Aí eu explicava, isso aqui é uma prateleira de retentores. O que é um retentor? Beleza. Aí escrevia. Então tinha uma préviazinha do que era um retentor e aqui era a prateleira de retentor. Ia lá para outra prateleira, aqui é a prateleira que eu tenho freios, disco de freio. Disco de freio. O que é disco de freio? Descritivo. Exato. Então começou isso aí e virou tópicos, certo? Desses tópicos eu comecei a desenrolar capítulos, digamos assim, de bibliografia, né? Texto, imagem, gravuras. Bom, começou a virar um book. Desses pontos ali, digamos assim, desses tópicos, virou 14 capítulos. Uau! Tá? Desses 14 capítulos planejados em fazer, eu terminei de escrever o 4º. E faz uns 3 anos que eu já não chego mais perto da bibliografia, porque eu ia escrevendo e ia passando o pessoal, Então eu sempre estava 1, 2 capítulos na frente quando começou. Porque os primeiros capítulos são bem, digamos assim, bem volumosos em questão de teoria, né? E as pessoas não se assustam com essa teoria volumosa? Não, porque eu pelo menos tento passar de forma leve, né? Apesar que eu cobro muito em prova. E aí tem que passar na prova, tem que ter uma média. A minha média que eu coloco é 7, senão tu não aprovou, tu pode ficar refazendo até tu passar. Mas não aprovou, aí tá lá, já estou X anos na empresa, eu quero alavancar de nível. Vamos ver lá dos pré-requisitos para alavancar de nível, o que você tem. Participou de no mínimo 3 treinamentos no ano que pode ser fornecido pela empresa. Participou de 2. Bom, não participou de 3, já não está valendo. Recebeu alguma carta de advertência durante o ano. Corta qualquer possibilidade de alavancagem, né? Manteve média abaixo de 7. Não sobe também de alavancagem. Então, para forçar um interesse. É difícil. Estava até indo legal. Daí o que aconteceu? Chegou numa parte que eu tenho um certo asco, que é a parte elétrica. Cara, eu costumo dizer que de fio eu só levo choque. E aí eu fiz a parte elétrica, demorou um monte para fazer, porque ela desenvolve muita coisa, né? E a gente não entra na parte mais a fundo, assim, a parte elétrica eu deixei algo bem superficial, e mesmo assim, no final desses 4 ou 5 capítulos que eu tenho já escritos, eu já estou com mais de 300 páginas, todos eles. Uau! Eu tenho que até enxugar, né? E eu tenho mais
10 capítulos para escrever. Mano, nós já estamos nos encaminhando para a reta final do programa. Eu quero aproveitar o ensejo para que você partilhe com o mercado tudo que a Vector oferece. Para quem porventura está nos acompanhando até aqui pelo rádio, pelo YouTube, quem chegar lá na boca do túnel hoje, se deparar com o teu time, vai encontrar o que na Vector? Perfeito. Bom, a primeira coisa, vai encontrar uma turma muito técnica, né? Certo? E eu costumo dizer que o nosso atendimento, ele é muito focado em te dar solução. Boa, mano. Tá? O que acontece? Hoje eu tenho uma variedade de peças diesel muito grande. Eu tenho mais de 50 mil tipos de peça. Uau. Nós estamos falando de 50 mil tipos, não de unidades que eu tenho lá dentro. Tá? Então, claro, o pessoal pensa, mas como tem 50 mil tipos? Bom, enfim, se tu tiver uma centena de bitolas de parafuso, isso está contando. Né? Então, só para dizer que existe uma gama muito grande. Então, eu tenho desde do diesel médio, né, do diesel leve, no caso, leve e utilitário, né, que é as caminhonetes, as picapes, as vans, né? Aí vou para o diesel médio, né, que vai ser aqueles caminhões que eles chamam de 3/4, caminhão pequeno, esses caminhões urbanos, né, de rodada 17,5, essa coisa toda. Passo para o caminhão pesado, que é o caminhão de estrada, o chassi longo, etc. E vou para o extra pesado. O extra pesado, eu ainda sou um bebezinho. A gente está engatinhando no extra pesado. Né? Nós temos o extra pesado? Temos. Alguma coisa assim que tem bastante fluxo para nós e tem bastante pedido. Né? Não adianta o cara chegar com um Scania 2022 lá para mim, que talvez eu não tem alguma peça dele, quase que provável. Posso ter alguma perfumaria e tal, mas alguma outra peça lá, né? Desculpa falar a marca, mas pode ser qualquer outra coisa, esse caminhão moderno, tipo assim, 2024, coisa assim, extra pesado, provavelmente eu não vou ter. Mas eu tenho um diferencial muito grande, que é eu te consigo se eu não tenho. Então, se você chegar lá hoje de manhã e você precisa que o teu caminhão receba a peça de tarde para rodar no outro dia, no mais tardar. A Vector garante. Eu busco essa peça e te entrego. Ou seja, eu te entrego uma solução. Tá? Isso é o diferencial do mercado da Vector, com certeza. Então, hoje em dia eu costumo dizer que a gente não vende mais peça, a gente vende a solução. E já se consolidou no mercado, já se espalhou. Sim, sim. Mano, eu quero nessa reta final aqui te desejar muita saúde, desejar que a tua empresa, a tua história continue impactando muitas pessoas e que a gente possa contemplar aqui, diante dos nossos olhos, o crescimento, né, tão bem pensado da tua empresa. Eu vejo assim alguém muito estrategista. Que o sucesso continue te acompanhando e obrigado pela parceria com o Grupo Arauto. Muito obrigado. Eu quero salientar uma coisa também. Nada o cara faz sozinho, né? Tem que montar uma equipe, tem que ter pessoas sólidas do teu lado, tem que ter pessoas de confiança do teu lado. Porque como você cuida de uma parte, não vai ser onipresente, não vai conseguir cuidar de todas. Então você vai estar ali acompanhando talvez, ou até deixar por completo, de repente, na confiança daquela pessoa que está contigo, né? Mas você tem que ter uma equipe forte do teu lado, porque senão não vai fazer isso aí sozinho. Eu só consegui isso aí porque eu consegui estruturar que a equipe, cada parte dela, fizesse a sua parte bem feita e com responsabilidade e com autonomia. Que daí eu tive espaço e tempo para fazer a outra parte. Um convite final para quem não conhece a Vector, BR-471, Santa Cruz do Sul. Isso. Agora é quilômetro 170, eu acho, que andou mudando. Bom, mas é no final do Oscar Ioste, quando entronca com a BR-471. Se vem do Oscar Ioste não pisando no freio, cai lá dentro. E né? Brincadeiras à parte, que não aconteça, né? Não caia lá dentro, estacione com calma. E também na rede social, né? Isso aí, Vector Peça, @Vector Peças também vai achar lá nosso. Também com o site wdiesel.com.br. Agora também já com compras online direto, já pode comprar por ali também. Já pode ver uma grande parte do portfólio do nosso ali, já ali, não está todo, né? Porque são 50 mil itens para colocar e faz... Acho que a gente ativou mesmo faz 18 dias, eu acho. 18, 16 dias que está ativado o nosso novo website. Obrigado, mano, pela presença. Muito obrigado.
Acompanhe mais do Feed Negócios em portalaralto.com.br. Tchau!